Oi pessoal, bem-vindos aqui ao canal, eu sou a Aline e esse é o segundo vídeo com o tema Chamas Gêmeas. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o medo que perpassa a relação de chamas gêmeas e mais sobre uma visão do divino masculino, porque na minha jornada de chamas gêmeas, o qual eu me identifiquei, eu sou o divino masculino, e a outra parte é o divino feminino. Mesmo que seja uma relação heterossexual, isso pode acontecer. A questão do medo, por causa das feridas da nossa criança, ela perpassa toda a relação. Mesmo que seja um encontro rápido, não seja um namoro ou um casamento, algumas chamas gêmeas se encontraram já, porém foram encontros mais rápidos, mas que marcaram muito esses dois lados pela uma alta conexão que houve, seja de algo que foi falado, por mais que possa não ter havido até um contato físico, mas houve uma grande conexão e naturalmente, quando uma dessas polaridades acha que tem muito controle sobre as situações, o controle sobre si, o controle do seu entorno, essas conexões causam um medo, um abalo interno, abala as estruturas, tira o chão, tira o sólido e quer fazer isso mesmo, quer fazer com que mexa com o outro, e mexa também com as feridas do outro, porque uma jornada de chamas gêmeas, menos do que uma jornada romântica, é uma jornada de autoconhecimento, Essa alma foi dividida em duas para se encontrarem e para gerar um encontro das suas sombras também, onde um projeta no outro, um espelho das feridas do outro. O que acontece nesse sentido é que desde esse rápido encontro ou o relacionamento de casamento ou de namoro, o medo está presente de um lado, com aquele que deseja controlar o outro, controlar a relação, não ser abandonado, como a sua criança um dia foi, manter, uma vigília sobre aquela situação, porque tem medo que algo diferente, possa acontecer. A outra parte tem em si as feridas, de rejeição na infância, desconhece, o amor também naquela medida, adoentada, como já disse no vídeo anterior, e também foge de um contato mais emocional e de entrega plena para esse relacionamento. O que acontece, é que uma dessas partes, normalmente aquela que tem as feridas de abandono, abandona essa relação. E o outro que tem as feridas, de rejeição, se sente o rejeitado, se sente o abandonado. Porém, essa dinâmica, ela é comum, e é combinada ainda na espiritualidade como uma dinâmica que mostrasse as feridas dessas crianças para serem curadas, porque senão passariam por mais e mais relacionamentos onde sempre isso viria à tona. E juntas, não descobririam da onde vem esse medo. O que acontece, na sequência, após a separação dessas chamas gêmeas, é que uma das partes, normalmente a parte mais racional, o divino masculino, começa a racionalizar tudo o que aconteceu e buscar achar um culpado, um motivo, uma razão, fica muito preso no mental, fazendo com que por um grande período não consiga evoluir nessa percepção sobre o acontecido, sobre os 50% de cada parte, sobre as feridas da sua criança. Nessa separação, normalmente o divino feminino,
que pode ser, como eu disse, um homem ou uma mulher, vai ser o que primeiro vai passar pela noite escura da alma, que é uma noite ou algumas, um período onde essa pessoa vai mergulhar profundamente, né, com apoio espiritual, nas suas sombras, nas questões da sua criança, no que houve nesse relacionamento, passar por uma limpeza mesmo, muito grande emocional, onde consiga enxergar com clara visão, né, quais foram as dinâmicas que adoeceram aquele relacionamento, quais foram as partes, inclusive, desse divino feminino que atrapalharam na dinâmica, a parcela do outro, enfim. E esse divino feminino, então, passa a aceitar isso tudo com mais tranquilidade e paz dentro de si, passando em alguns momentos a procurar, né, essa outra parte, o divino masculino, né, para tentar elucidar aquelas situações, ver aquelas situações por um outro lado, né, para que haja diálogo, para que haja entendimento. E o divino masculino, que está só no mental, culpabilizando ainda o outro, né, com muito medo de voltar a sentir, né, todas as sensações que sentiu, se fecha, né? Em muitos casos, esses casais estão com as suas contas bloqueadas, de rede social, de telefone, né? Não tem como se falar mais, porque em algum momento da relação antes essa conversa, né, essa proximidade estava demasiada, impedindo esse mergulho justamente nas duas partes, que está previsto inclusive na jornada de chamas gêmeas, né, uma separação completa necessária, né, e por isso que um é mais racional e o outro mais emocional, porque o racional ele vai estar se afastando completamente do outro, e é nesse momento que o primeiro mergulho vai acontecer, enquanto o outro, como se diz, não quer nem saber da outra parte. Então, um deles vai estar fazendo esse mergulho, essa compreensão, vai estar recebendo a ajuda do divino, né, para que isso aconteça. O divino masculino, né, recebendo esses contatos, essas tentativas, vai sempre desconfiar, vai sempre achar que não é verdade, está sendo uma encenação, de que aquela outra pessoa está buscando alguma vantagem. Há um posicionamento do divino masculino racional bastante arrogante e bastante punitivo, o que faz com que esse afastamento, né, dure mais e que demore um pouco mais para esse divino masculino entrar também na sua noite escura da alma. Ele ainda está muito preso na sua criança interior ferida, no ego, né, mais no mental, no ego, do que na sua essência, no seu coração, nas lembranças do melhor, né, do auge desse relacionamento, da paz que trazia, do amor, né. O divino masculino racional, nas duas portas aí do 11-11, está escolhendo a porta da dor, enquanto o divino masculino já se rendeu à porta do amor. No ponto seguinte dessa jornada, dessas chamas, o divino masculino vai, também com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda dos acontecimentos à sua volta, e acontecimentos esses de ordem mais material, né? Provável que o divino masculino passe por uma dificuldade financeira, estando muito só, não entendendo, né, porque tá dando tanto de si e o financeiro não tá vindo, porque o divino masculino quer resolver tudo, né, com o seu trabalho, né, com a sua missão de vida, e abandonar o lado emocional. Isso começa a não dar certo, digamos que não flui, porque o divino masculino está muito racional e com muita raiva guardada, com muita mágoa guardada, e isso faz com que o dinheiro não flua para a vida dessa pessoa, que ainda culpa o outro lado, né? E aí é o momento que o divino masculino começa a se perguntar: o que eu estou fazendo de errado, né? Para que meu trabalho não flua, para que a minha vida não se organize, né? Por que tudo isso está acontecendo comigo? E aí acontece a noite escura da alma do divino masculino, né?
que é um pouco mais branda, menos emocional, como é a do divino feminino, mas tão intensa quanto. Quando esse divino masculino começa a notar, né, toda a sua conduta, tudo que o divino feminino, né, fazia e que era um espelho seu, suas dores de criança. Uma dessas partes, né, no meu caso foi eu, né, foi o divino masculino, chega aos vídeos de chamas gêmeas, não por acaso, para te conseguires te identificar como uma chama e enxergar toda a tua jornada ali. Então isso já é uma grande ajuda para entender o que está acontecendo e por que essas chamas ainda estão afastadas. E no meu caso, como uma divino masculino que é tão racional e que trabalha com espiritualidade, eu pude notar que então esse conhecimento de chamas gêmeas, né, chegou até mim e chega pra gente como um pedido da espiritualidade mesmo, porque a gente traga isso para público e conte para mais pessoas que podem estar nessa mesma jornada e não sabem, assim como um dia alguém fez e acalentou o coração, né, que eu possa acalentar o coração de outras pessoas e trabalhando os medos, né, porque em algum momento esse reencontro entre as chamas vai acontecer. Contatos vão ficar mais tranquilos, o entendimento dos dois, não há mais ataque e sim compreensão, entendimento do que cada um fez. E como disse o meu divino feminino, né, que eu via como mais racional, né, como mais frio e que na verdade é o mais emocional, né? Uma colocação muito linda, assim, de juntos como chamas gêmeas a gente era tão potente, né? A gente era tão incrível juntos, né? E como chama separada a gente tá realmente apagando, né? São todas essas reflexões, essas colocações que vão acalmando os dois lados, o entendimento dessas duas pessoas sobre as feridas das suas crianças, dos amigos que tiveram envolvido, das nossas famílias, né, de todas as situações, fazendo com que o medo seja abrandado. Quando ainda, né, estamos baseados no ego, o medo ele persiste e ele fica como um julgamento perante o outro e perante as situações, né, daquela polaridade que quer ter o controle sobre tudo. Passe por essas situações de medo de que tudo volte a acontecer. No fundo, é um medo de si próprio, das suas próprias ações dentro desse relacionamento e que abriam, claro, as feridas do outro. O outro também sente esses mesmos medos, mas o que é mais forte, né, e o que vai ficando mais sedimentado antes dessa reunião, então é uma fase de pré-reunião essa que eu tô falando, é a confiança dessas duas partes de que a cura é muito potente, a cura que está acontecendo. A cura dessas crianças, a cura do ego, o entendimento sobre o que é a vida, para o que viemos e o que podemos realizar, né, juntos enquanto casais, né, enquanto chamas unidas e também com as suas missões individuais. Uma mensagem ligada a amor universal, a humanitarismo, né, a largarmos as espadas no chão, as armas, né, os julgamentos perante as pessoas que estão todas fazendo o seu melhor, né, o seu possível para que haja o desenvolvimento, né, a evolução de cada um aqui nessa passagem. Então essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha ressoado por aí, que te ajude também, né? E com certeza, se tu for chama gêmea, tu tem outras chamas gêmeas no teu entorno. Tu atrai energeticamente outras chamas gêmeas e a espiritualidade precisa de nós para levar essa mensagem adiante, tá bom? Muito grata por estarem por aqui até agora, receberem essa mensagem e levarem adiante amor universal. Um beijo no coração e até mais!